Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado do céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós. Palavra Senhor, e a cidade desse lugar. A vossa palavra, Senhor, é a cidade desse lugar. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, dentro desta belíssima palavra de Deus que nos ilumina no dia de hoje. Nós queremos prestar atenção, então, a esta palavra de Deus, no mês da Bíblia. Neste mês a igreja celebra, estuda e aprofunda a carta aos Efésios, que é uma carta bem interessante e que encaixa perfeitamente na liturgia de hoje, porque, assim como dizem os estudiosos, se a carta aos Colossenses é uma carta eminentemente cristológica, que tem Cristo como todo o centro de toda reflexão e desenvolvimento teológico para a compreensão de Deus, cristológica. A carta aos Efésios, essa desse mês, estamos estudando uma carta eclesiológica, uma carta que nos faz compreender e tentar penetrar e viver com o mistério da igreja e da unidade da igreja. O santo tema da unidade da igreja, que era uma dificuldade já nos tempos de Paulo e que é sempre uma dificuldade manter unidos. E essa preocupação, ela vem bem claro no evangelho que nós ouvimos hoje, o evangelho de Mateus, porque o quarto discurso de Jesus nesse evangelho, então o primeiro era o missionário, o primeiro é o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7, depois o discurso missionário 10, e agora o discurso, o sermão da igreja comunitária. E das 3 vezes que em todos os evangelhos aparece a palavra igreja, e são só 3 vezes, 4 evangelhos, 2 delas estão aqui. Se ele não te der ouvido nem com as testemunhas, dize-o à igreja. E se nem a igreja ele der ouvido, comunidade, então seja considerado como um pagão ou como um publicano. Então 2 vezes a palavra está aqui, uma vez das 3 vezes nós ouvimos no evangelho da semana passada, domingo, quando Jesus dizia: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E esse poder agora é dado à comunidade, à igreja. E como Jesus termina aqui. Mas fundamentalmente, então, esse evangelho zela pela unidade e pela responsabilidade que nós temos uns pelos outros, como nós vemos já na carta, na profecia de Ezequiel, que diz assim: filho do homem, se eu te estabeleci como vigia de Israel, e logo que ouvires alguma palavra
de minha boca, tu deves advertir aquela pessoa. Quando a tua consciência mostra que alguém errou, tu tens que ir lá advertir, porque se tu não for esse, e este que não foi advertido, este ímpio, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito disso, ele vai morrer. E o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Tu vai explicar para Deus por que aquele teu irmão se perdeu. Agora, se tu advertires o teu irmão e ele morrer, e ele não se emendar, vai morrer por culpa dele, como no primeiro caso. Mas tu salvaste a tua vida. Somos comunhão, somos pessoas humanas, criados à imagem e semelhança de Deus. É nesse sentido que Jesus usa toda essa pedagogia para a correção fraterna, que não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje, que nem os pais têm mais coragem de corrigir os filhos, nem pequenos, imagina quando são grandes, né? E o Evangelho pede exatamente isso. É interessante porque o Evangelho ele começa dizendo: se teu irmão pecar contra ti. Agora aqui, esse contra ti é uma expressão que não consta na maioria dos manuscritos gregos do Evangelho de Mateus, não aparece esse contra ti. Portanto, não deveria nem estar aqui nessa tradução, se não está no texto grego. Se teu irmão pecar, não precisa ser contra ti. Se tu vê que teu irmão está indo no caminho errado, se teu irmão pecar, vai corrigir, mas em particular a sós contigo, com todo esse respeito, esse cuidado necessário, né? A sós contigo, vai. E essa palavra corrigido pode ter, a palavra no grego pode ter vários significados e poderia ser também perfeitamente o significado da palavra, vai convencê-lo, vai convencer. É que nós estamos diante sempre de Jesus que vem não para castigar, para condenar, mas para salvar. É como o filho pródigo saiu de casa, mas o pai não está esperando para castigá-lo, está esperando que ele volte para assim é Deus. E é claro, como dizia um pregador italiano, que todos os cursos de Bíblia que ele dava, ou às vezes até em outros encontros, tratando a Bíblia, a questão da salvação, e ele diz assim: se uma pessoa ela peca e ela morre sem arrependimento, ela vai se salvar? Então é claro que nós poderíamos responder muito mais seguramente que sim, porque Deus quer salvar. E se nós olharmos bem, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, não só os outros. Sim. Então, para que serve, né? Então, posso levar a vida de qualquer jeito, eu posso levar a vida numa boa, buscando os meus interesses, fazendo coisas que não deveria e tal, né? E então ele diz assim: aí está a compreensão errada de pecado, se teu irmão pecar. Porque o pecado não leva para a felicidade de ninguém. Essa é a ilusão. Se teu irmão pecar, ele está errando o rumo da sua vida. E não é que ele está encontrando a vida ali. A palavra essa palavra que está no grego, deriva de hatap, no hebraico, que significa exatamente errar o alvo. Se a nossa vida erra o alvo, é uma vida perdida. E assim é quem está pecando. E a gente sabe, né, que muitas vidas poderiam ter sido mudadas se um amigo chegasse com carinho, encontrando o momento certo, o jeito certo, e dissesse: meu irmão, não faz isso ali, não vai por esse caminho e tal.
poderia mudar a vida. Mas ao contrário, quando alguém está indo para um vício, parece que os amigos estão torcendo para ele afundar ainda mais lá. A gente é que empurra para lá. Claro, aproveita, vai. E assim acontece com tantos vícios. Falta de alguém com a capacidade, com o amor capaz e a maturidade capaz de, com carinho, corrigir o outro que está no erro. E é claro que Jesus não pede que se vai lá com o dedo, apontando o dedo, xingando e acusando. Pede para ele conversar a sós. Como é que Jesus fazia isso? Nós temos 2 exemplos do Evangelho que mostram claramente Jesus convencendo uma pessoa que estava no mau caminho. Uma, quando ele vai para casa, quando ele encontra Zaqueu. Zaqueu é um pecador público. Podia dizer, tu, desce dali, isso é vergonha. Mas que nada, Zaqueu, hoje eu quero ficar na tua casa. Foi lá, numa refeição com ele. Esse gesto de Jesus converteu o Zaqueu, sem dedo apontando erros, pecados, crimes, sem o dedo apontando. É a acolhida, é o carinho que salva. É o carinho que salva uma pessoa e nada mais. É o acolhimento que pode salvar uma pessoa. Não é o xingamento que salva uma pessoa, mas a correção, com carinho. E também na casa de Levi foi a mesma coisa. E até quando Jesus, até o Caravaggio faz aquela pintura belíssima de Jesus, quando houve o chamado de Jesus, disse, tu vem e segue-me. Ele se olha, eu, pecador público, né? E se converteu. Esse é o jeito de Jesus de corrigir. Belíssimo. Evangelho, a correção fraterna, em etapas. Se ele não ouvir, pega 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19:15 fala das testemunhas, que disse quando vai corrigir um pecado ou erro de alguém, tem que ter 2 testemunhas, para que a coisa seja resolvida sob o olhar de 2 testemunhas. Isso não é para, as testemunhas não estão lá para acusar, mas para defender, é uma proteção contra uma falsa acusação. Uma falsa acusação. E se nem com as testemunhas, diz a igreja, a comunidade, se nem ali, seja considerado um pagão, então ele está fora da comunidade, ele fica sob o olhar de Deus. Porque maior que o amor de uma comunidade, só pode ter o amor de Deus. Então o Papa Francisco diz, nada de fofoca, de calúnias, de mexericos, porque isso destrói as pessoas. E aqui no Carpinteiro, eu coloquei uma frase, quem nos ama, sabe nos repreender. Quem não nos ama, só sabe ferir ou bajular. Pura verdade. Que nós possamos acolher essa palavra para mantermos o coração em paz e sabendo nos acolher uns aos outros, todos com os nossos erros, com os nossos pecados. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo,